Olá! A reforma tributária foi promulgada em dezembro de 2023 e agora entra em uma nova fase, a de regulamentação. Para entender o que isso significa, eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Adriana Maia, especialista em direito sucessório. Seja bem-vinda. Oi, Priscila, muito obrigada pela oportunidade, especialmente para falar de um tema tão importante que tem chamado a atenção de muitos brasileiros, né, que é a reforma tributária e o que vai acontecer. Verdade, tem bastante preocupação em relação a isso, né? Também aqui nos nossos estúdios a doutora Renata Severo, que é especialista em direito sucessório também. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Vamos explicar um pouquinho, que existem muitas dúvidas ainda sobre o assunto. Doutora, o que mudou? O que a gente pode falar que essa reforma tributária mudou, atingiu quais aspectos? A reforma tributária, ela vem para regulamentar vários setores, né? Especialmente quando a gente fala de direito sucessório, existe uma alteração na forma de cobrança do ITCMD. Então, existe agora uma obrigatoriedade que seja uma alíquota progressiva e não mais uma alíquota fixa, que alguns estados adotam a fixa, né? Que seria o imposto, é isso? Isso, o imposto. Então, isso altera essa parte do imposto. E traz várias obrigatoriedades que agora os estados vão precisar regulamentar, porque ela traz foi uma emenda constitucional, né? Alterou a Constituição para que agora os estados façam os seus regramentos próprios, as suas leis próprias para atender ao que a emenda constitucional traz. Doutora Adriana, quando a gente fala então do direito ali na reforma tributária, tributário já fala de imposto, né? O que é, então, o imposto para quem está em casa e por que ele é necessário? O imposto do ITCMD ele é conhecido como o imposto de transmissão causa mortes e doação. Ele vai ser devido sempre quando tiver a morte de alguém ou a doação de um bem ou direito. Então, ele é importante porque é uma arrecadação fiscal, ele é um imposto estadual, então por isso que cada estado vai ter a sua regulamentação. Então, nós temos aí 27 legislações que vão regulamentar. E a questão da progressividade que traz a reforma tributária, aqui no Brasil, o ITCMD está desde 2001, né? O imposto causa mortes aqui é conhecido como ITCMD, ITCD, dependendo do estado. Ele sempre pôde ser progressivo, inclusive o STJ já se manifestou sobre essa questão. E então tinha alguns estados que fazem, né, a questão da progressividade, por exemplo, como é o Rio de Janeiro, e alguns estados que fazem a alíquota fixa, que é o estado de São Paulo. Aqui em São Paulo a nossa alíquota é 4%, por exemplo, no Rio de Janeiro a alíquota ela vai de 2 a 8 e a função é arrecadar. Né? E com essa questão da reforma tributária, ela traz um pensamento da capacidade contributiva. Então, quanto mais o contribuinte pode contribuir, né, maior vai ser o imposto. Né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem um projeto de lei, ainda não está regulamentado, que é o 7 de 2024, que ele visa trazer essa progressividade. E uma coisa diferente que a gente não tinha é que o Senado Federal é que define a alíquota maior, que a gente tem hoje, que é 8%. Então, a gente tinha a faculdade de ser progressiva. Com a mudança, agora a gente tem a obrigatoriedade. Então, os estados vão ter aí um prazo para fazer a lei complementar para que aconteça essa progressividade. É o que muda, mais ou menos, nessa questão da alíquota, né? Eu queria até, doutora, que a senhora desse também um exemplo, então, para a gente. Antes dessa reforma tributária, o que acontecia? Então, a pessoa recebeu ali uma herança, um bem, o que acontecia e o que parte agora a acontecer? Tá. Na verdade, o imposto sempre existiu, então a gente não está falando de uma nova tributação, mas a gente está falando só de alteração dos percentuais que serão cobrados. Como é um tributo estadual, cada estado sempre fez a sua regra. Então, tinha a possibilidade de ser progressivo, né? Mas alguns estados entendiam que queriam ser uma alíquota fixa. Então, agora, com essa obrigatoriedade de escalonamento, né, vamos dizer assim, o que alterou vai ser exatamente o percentual que vai ser pago em cima dos bens. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é casada em comunhão parcial de bens, todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento, havendo o falecimento de um dos cônjuges, metade não vai incidir o imposto
do ITCMD, porque a pessoa já era dona, e a outra metade, que seria do cônjuge que faleceu, vai ser distribuído entre os herdeiros. E aí incide o imposto exatamente com essa transferência. Então, por exemplo, em São Paulo, existe a questão de que se tinha dívidas do falecido, não é descontado do montante para pagamento de ITCMD. Tem que pagar o valor total. E agora, com a reforma, existe essa questão de ser excluída a parte da dívida para depois pagar o ITCMD, porque não faz sentido você pagar em cima de um valor que você não vai receber, em razão do fato gerador desse imposto. O fato gerador é a transferência, seja ela por morte, seja ela por doação. Então, aqui em São Paulo, como a gente tem uma alíquota fixa de 4%, qualquer bem, independentemente do valor que era envolvido, exceto as questões de isenção, incidia esses 4%. Agora, o projeto de lei, ele determina um escalonamento. Então, ele é feito em cima de UFESPs, que é uma moeda, né, um valor, que hoje, atualmente, é 35,36%. E aí tem esse escalonamento. Então, aproximadamente até 350 mil seria uma alíquota de 2%. De 350 mil até mais ou menos 3 milhões seria o de 4%, que já é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? E acima de 3 milhões e 5, mais ou menos, já incidiria um percentual de 6%. E acima de 9 milhões e 900 já é a alíquota máxima, que é de 8%. Então, na verdade, a única questão é o percentual mesmo que vai ser aplicado em razão do que a pessoa vai receber de bens. Aí quando fala da regulamentação, porque é uma lei federal, daí depois os estados precisam se adequar a essa lei, né, para colocá-la em prática, dependendo ainda do que os municípios também têm essa possibilidade de criação da sua regulamentação. Nesse caso, não, para no Estado. O Estado é que define depois para os municípios. Isso. Cada estado vai definir a sua regra, né? E até para complementar o que a Renata falou, dessa questão do percentual, é o que está no projeto de lei aqui para São Paulo. Então, de acordo com o percentual do bem, é a alíquota que vai ser aplicada de 2% a 8%. Então, cada estado vai ter a sua regra. Inclusive, a gente tem alguns estados, por exemplo, Alagoas, que o valor do percentual da doação é 1 e o valor do percentual da transmissão causa-mortes é outro. Então, por isso que as pessoas também têm pensado no planejamento sucessório, inclusive até para fugir do imposto, né? Porque eles não sabem quando isso vai acontecer. Aqui a gente já está com esse projeto, né? Em alguns lugares já tem a progressividade, então é importante, isso, cada estado regulamentar o seu. Como que vai ser feito? E uma coisa interessante também é que não tinha, né, e agora vai ter tem uma regra básica, mas precisa também de complementação, são os impostos de bens no exterior. Então, hoje em dia, todo mundo que tem o patrimônio, né, que quando tiver a lei regulamentada, mesmo no exterior, então tem essa ideia de tributação também. Então, algumas mudanças trazem questão de competência também, né? Os bens imóveis, a competência é sempre aqui, onde o imóvel estiver, né, localizado. Mas para a questão de imóveis, antigamente tinha a questão de você escolher o local que você queria fazer o inventário. Então, agora, com essa mudança, também traz uma mudança de competência, que não é mais assim. Então, algumas regrinhas foram mudadas, a gente vai precisar de regulamentação, mas algumas já estão valendo por conta da emenda, né, da Constituição, desde dezembro. Até para a gente tirar dúvidas de quem está em casa, quando, então, tem essa questão da morte, tem a herança, mas suponhamos que a pessoa tenha, o que ela recebeu é um imóvel, ela não recebeu em dinheiro, ela recebeu, né, em espécie, ela recebeu na forma de um imóvel. Ela precisa pagar um imposto disso. Como que funciona? Olha, isso é uma dúvida de muitos clientes nossos, né? Inclusive eu tive uma cliente, né, que eu conversei com ela e o regime de casamento era do regime da comunhão parcial. A depender do regime, vai ter uma regra de sucessão, né, para se você vai pagar ou não ITCMD. Então vamos supor que a pessoa é casada no regime da comunhão parcial de bens. Então o cônjuge que vier a falecer, a gente vai apurar todo o patrimônio desse cônjuge, vamos supor um imóvel. Então, a gente vai respeitar a meação, porque
se você é casada no regime da comunhão parcial de bens, você já é dona de metade dos bens que você adquiriu com seu esposo. Então, a metade vai para os herdeiros necessários, né? Que são filhos, né? A esposa, dependendo do regime de casamento, e aí vai incidir o tributo. E uma das questões que as pessoas não sabem é que, às vezes, as pessoas, por exemplo, ficam doentes, né, o cônjuge, e aí ele decide, sem o conhecimento, fazer um planejamento sucessório colocando todos os bens no nome da esposa. E aí ele vem a falecer. Então, aconteceu, né? Então, a gente conversa com a pessoa, explica o que precisa fazer, o prazo, tem prazo para pagar o imposto. E aí essa cliente falou para mim, não, já está tudo em ordem, meu marido já colocou tudo no meu nome. Mas, infelizmente, não é assim. Então, não importa no nome de quem que esteja o bem, a depender do regime de casamento, esse bem é considerado um único e do casal. Então, vai precisar fazer o inventário e vai incidir o imposto do ITCMD. E uma coisa que é importante é que tem prazo. Então, por exemplo, são 60 dias, né, para você fazer o pagamento do ITCMD. Hoje, a gente pode fazer um inventário, por exemplo, extrajudicial. Então, você precisa do advogado, mas não precisa entrar na justiça, né? Então, ele costuma ser mais rápido, mas ele tem 60 dias para o pagamento. E tem uma multa muito alta, aqui em São Paulo é de 10% a 20% se você não pagar dentro dos 180 dias. E a depender se você consegue pagar até dentro desses 180 dias, tem um desconto. Então, as pessoas também não sabem disso normalmente, até porque quando você perde um ente querido, é uma situação muito dolorosa. E a última coisa que você quer pensar é o que você precisa fazer de forma burocrática para resolver. Então, são 60 dias. Se for judicial, você também tem 60 dias para entrar com as primeiras declarações e vai incidir o imposto. E o imposto do ITCMD, ele não vai incidir só nos bens imóveis, ele vai incidir no patrimônio como um todo. Né? A gente vai apurar. Tem algumas questões de isenção, cada estado vai regulamentar o seu, mas o imposto ele é devido. Complementando o que a Adriana falou, como tem essa necessidade de pagamento efetivo, né? Quando recebe um imóvel, aí a família vai ter que se organizar financeiramente para conseguir pagar esse imposto. Porque, assim, para você conseguir vender um imóvel de uma pessoa falecida, você primeiro precisa regularizar esse imóvel para depois fazer a venda. Então, eventualmente, pode acontecer da família precisar fazer um empréstimo bancário para conseguir pagar, ou se eventualmente tiver dinheiro disponível em conta, pode ser utilizado, enfim. Na verdade, cada herdeiro ele é responsável por pagar a sua parcela do imposto. Então, cada pessoa vai ter que se organizar para conseguir fazer esse pagamento. Então, existe também uma possibilidade aqui em São Paulo de parcelamento desses valores de TCMD, mas, de fato, são valores consideráveis. Sim. E a pessoa precisa ter o dinheiro disponível para fazer esse pagamento. Então, eventualmente, tem a necessidade de fazer um empréstimo ou, de repente, reunir a família, né, se organizar para pagar o imposto e depois, posteriormente, vender o bem para conseguir devolver os valores para as outras pessoas. Mas, normalmente, você tem que mesmo pagar o imposto, independentemente de ter o dinheiro disponível ou não, né? Principalmente acontece isso muito nos bens imóveis mesmo, porque às vezes a pessoa é aquele único bem, só tem aquele bem e não tem mais nenhum dinheiro, então a pessoa precisa de alguma forma se organizar financeiramente para fazer isso. Isso acaba sendo um dos impeditivos até para as pessoas organizarem, né? Após a morte. Então, algumas pessoas preferem não fazer a divisão dos bens naquele momento, por não ter o dinheiro disponível, mas isso acaba refletindo financeiramente lá para frente em razão das multas existentes. Sim. Eu queria falar um pouco até do projeto de lei que está em tramitação aqui na LESP, é o 7 de 2024, de autoria do deputado Donato, que então altera a Lei 10.705, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD, visando a instituição de alíquotas progressivas. Seria então a regulamentação, é isso que a gente falou. Tem então a lei federal. Esse projeto de lei é para regulamentar. Isso mesmo. Inclusive, né, nesse projeto de lei, ele traz essa questão da capacidade contributiva, para ser uma questão mais justa.
Então, quanto mais você tem, mais você paga. Então, é para arrecadar mais riquezas, né, de quem tem. Então, esse projeto, ele visa isso. E o que a Renata falou no início, dessa questão da progressividade, ela está prevista justamente nessa lei. Os outros estados vão seguir a mesma, essa progressão também? Porque vocês falaram que agora é uma obrigação, então. Mas vão seguir conforme nós estamos fazendo em São Paulo ou não? Não necessariamente. Tá. Cada um vai poder estipular do jeito que achar mais adequado. Então, há necessidade de começar em 2% e terminar em 8%. Inclusive, esse 8% é o Senado que estipula, né? Existe em tramitação uma questão para aumento disso de 16%, que é a resolução do Senado 57%, de 2019. Passar de 8 para 16? Isso, o máximo de 16. Mas isso ainda não foi aprovado, não foi para frente, então hoje a gente tem um patamar máximo de 8%. Mas cada estado vai fazer da forma como entender melhor. Então, da forma que o estado de São Paulo está fazendo, pode ser um modelo para os outros estados, sim. Mas alguns estados já possuem essa progressividade, então não necessariamente eles vão precisar mexer nessa parte da legislação, talvez adequar a outras questões que foram trazidas pela reforma, mas a progressividade aqui em São Paulo tem essa obrigação. Só lembrando que esse projeto de lei, para que ele comece a valer a partir de 2025, ele precisa ser aprovado até o final desse mês, porque a gente tem uma questão. Quando está alterando uma tributação, é necessário respeitar os 90 dias antes de começar o próximo exercício. Então, por exemplo, até final de setembro é o limite, porque daí respeita os 90 dias para começar a valer em janeiro de 2025. Se não for aprovado até o final de setembro, muito provavelmente só vai entrar em vigor a partir de 2026. Qual vai ser o impacto disso até para os cofres públicos? Porque, assim, para a população, então, no geral, os que têm mais dinheiro, os mais ricos, vão pagar mais, né, esse tributo, e isso entra para os cofres públicos, é isso? Isso, para arrecadação estadual, né? E você até pensou assim, nossa, 16%, mas o Brasil, ele é considerado um dos países que tem a alíquota mais baixa de arrecadação de TCMD causa-mortes, né? Então, e não é um imposto que é mais utilizado para arrecadação fiscal, não é o ITCMD. E isso vai trazer um impacto principalmente nas famílias que estão preocupadas em aumentar esse imposto e ter que arcar com isso. Então, o que a gente tem visto é uma procura muito grande do planejamento sucessório para não ter que arcar com o imposto, que ainda que seja baixo no conceito, se você for comparar com outros países, é um imposto considerável, né? Então, se você tem uma pessoa com patrimônio de 10 milhões, por exemplo, e que a gente tem muitas, né? É fácil você encontrar. É o imposto de 8%. Então, para esse impacto não gerar tanto prejuízo para o contribuinte, ele tem procurado cada vez mais, e é interessante, né, o planejamento sucessório, porque não é tanto uma realidade nossa, as pessoas não estão tão preocupadas com isso, ainda não entendem o que significa. A gente tem alguns países que são preocupados, por exemplo, a Alemanha, 80% eles pensam, né, em testamento, então eles estão pensando sempre no planejamento sucessório, e no Brasil a gente não tem ainda essa realidade. Então, quando quando a gente ouve falar na reforma tributária e que a alíquota vai aumentar, aí as pessoas começam a se preocupar, porque vai ser uma realidade, né? As pessoas que não acompanham, quando isso acontecer, principalmente no caso de óbito, por quê? O ITCMD, ele vai incidir, o fato gerador que a gente chama é a data do óbito. Então, aí não tem o que fazer. Quando a pessoa falecer, se ela falecer já diante da lei, em vigor da progressividade aqui em São Paulo, por exemplo, para 8%, não vai fugir. Então, de acordo com o valor dos bens, o valor vai ser maior. Isso não vai ser ruim para quem tem um bem num valor de, por exemplo, 600 mil, porque vai beneficiar, ela vai pagar 2%. Então, a depender, né, de quem que a gente está dizendo, do contribuinte, ou ele vai ter um benefício por conta da progressividade, ou ele vai ter um aumento, que pode ser que no entendimento dele seja um prejuízo, porque as pessoas já não gostam de pagar imposto, né? Então, para os cofres públicos vai ter uma arrecadação maior para cada estado.
né? Então, isso vai melhorar, assim, querendo ou não, a gente precisa pagar imposto, né? Porque tudo gira em razão do imposto. Não estou aqui para criticar, defender, mas é uma realidade. Mas o planejamento sucessório é uma questão para se pensar agora. Só para tirar uma dúvida. Então, anteriormente era fixo aqui no estado de São Paulo, 4%. Isso, ainda até a aprovação, né? Isso. Tá. Tendo aprovação, entrando as novas regras, dependendo então do valor, já pode até diminuir. Quem pagava ali 4% pode pagar 2%. Isso. Por isso que é uma questão estratégica, né? Você não precisa se preocupar em correr e ter que organizar. É importante você ter uma assessoria jurídica, até para entender essas questões e de estratégia também, para entender o que é melhor diante do seu cenário. Cada um vai ter um. Né? Então, se é melhor esperar, o que a gente pode fazer estrategicamente para que esse imposto não seja tão prejudicial para os seus bens. Então, não precisa se preocupar tanto, mas é uma questão que você precisa se preocupar a título de conhecimento, né? Para saber o que você pode fazer para planejar o seu futuro. Por quê? A gente tem uma questão, né, da morte, para falar sobre a morte. E basta ter bens para você se preocupar com planejamento. Isso serve também para a questão de doação, que às vezes as pessoas também têm dúvidas de como fazer, até para não perder o bem. Então, a gente tem algumas coisas, algumas questões que a gente consegue proteger a pessoa, né, que vai doar os bens. Então, todas essas questões é importante o conhecimento para saber o que é melhor diante de cada cenário, né? Algumas pessoas, quando pensam, então, nesse planejamento sucessório, já pensam de deixar ali um testamento, né, com a divisão de bens. Porém, esse testamento ele pode ser contestado, não é? Ele não é seguido à risca o que a pessoa, o dono de todos aqueles bens, queria. É que, na verdade, o testamento ele também é uma forma de planejamento sucessório, só que ele não impede a incidência dos impostos e a necessidade de fazer o inventário. Então, ele é aconselhável para aqueles casos em que tem briga na família, que a pessoa já sabe que vai dar algum problema ali na hora da divisão dos bens. Só que para que esse testamento ele seja válido, tem alguns requisitos. Então, um dos requisitos é respeitar o que a gente chama de legítima, que é 50% do patrimônio obrigatoriamente precisa ir para os herdeiros necessários. Então, se eventual testamento não for respeitada essa legítima, é possível de discussão. Inclusive, quando existe um testamento, é necessário que se ingresse com uma ação judicial para que esse testamento seja validado. Então, só depois disso é que se abre o inventário para fazer a partilha dos bens. E quem faz esse pedido? Os herdeiros. Os herdeiros entram, independentemente dele concordar ou não com o testamento, ele entra com esse pedido de validação do que foi estipulado nesse testamento. Tendo alguma irregularidade, as pessoas que foram prejudicadas, elas podem contestar. E aí o juiz vai decidir se respeitou a legítima, se teve alguma questão formal que não foi respeitada. Por exemplo, um caso de um testamento que não tenha testemunhas ou que não tenha sido feito em cartório. O mais recomendado é que seja feito em cartório, porque ele é registrado e fica como um documento público. Quando ele é feito de forma particular, é o momento que pode dar maior problema, porque você precisa ter testemunhas assinando, precisa seguir um ritual mais rigoroso. Esse planejamento ele também pode ser feito já passando para os herdeiros. Então, a pessoa tem imóveis e ela já começa a passar o nome para os filhos, é dessa maneira? Isso. Até complementando o que a Renata falou do testamento, que é um dos planejamentos sucessórios, é importante também falar da capacidade da parte. Então, se a pessoa não tiver na sua capacidade civil, ela não pode testar. Isso é muito importante também. A questão sobre a pessoa passar os bens, né, que é a doação, é um adiantamento, né, de legítima e um planejamento sucessório muito utilizado, principalmente aqui no Brasil. Né, para você doar, como também tem a questão do testamento, você também tem que respeitar a legítima, então você não pode doar mais que 50% do que você tem para não prejudicar os herdeiros, porque também, senão, essa doação também pode ser considerada inválida, né? Então a gente precisa tomar cuidado com algumas questões. Você até pode
pode fazer uma doação universal, então doar todos os bens, desde que você tenha capacidade para sobreviver, é o que a gente diz. Então, tem muitos requisitos que precisam ser observados. Normalmente, a gente orienta o cliente a fazer com cláusula de usufruto, vitalício, né, para que não tenha problemas, porque a questão de família é uma questão complexa, né? Então, a pessoa precisa estar bem assessorada. Na questão de doação, não precisa do advogado, do testamento também não tem a figura do advogado para você fazer, mas a assessoria jurídica é importante justamente para evitar problemas no futuro, né? Problemas no inventário. O testamento, como a doutora Renata falou, você vai ter que arcar com o inventário de qualquer forma. Na doação, não. Então, se você tem aí um adiantamento de herança, você consegue, quando a pessoa vier a falecer, não ter que fazer inventário, porque os bens já estão todos regularizados. Que é diferente do que eu falei no início, quando o cônjuge acha que passando os bens para a esposa, ele está resolvendo a questão. E não é assim, essa doação é de outra forma. Também vai incidir o ITCMD, né, na doação. Então, é uma questão muito utilizada. A gente também tem questão de holding, né, como um planejamento sucessório. Então, doação e holding são os mais, assim, indicados para a gente tentar diminuir os tributos, né? O que é holding? O holding, na verdade, é uma empresa, né, que normalmente pode ser uma holding familiar, que as famílias fazem, que você consegue fazer cotas sociais, e aí, entre a família, você tem essa sociedade. Então, quando alguém falece, a depender do tipo de holding, você não tem que fazer o ITCMD. Só complementando, a holding, na verdade, ela é para fazer a administração do patrimônio da família, né? Então, todos os bens que as pessoas têm na pessoa física, elas são transferidas para dentro dessa empresa. Então, passa a ser... os bens passam a ficar em nome da empresa. Então, é uma forma de planejamento, não necessariamente ela vai ser benéfica para todas as pessoas, da mesma forma que a doação, né, em vida, ela também, que a gente chama a doação de partilha em vida, ela não necessariamente ela vai ser útil para todas as pessoas. Porque se você é uma pessoa que compra e vende muitos imóveis, você não vai acabar te dando mais trabalho ficar fazendo essas doações. Porque vou comprar e vou doar já para o meu filho. Mas aí eu quero vender, eu não consigo vender porque o imóvel já deixa de ser dessa pessoa e passa a ser dos filhos. Ela tem direito, se tiver cláusula de usufruto, a utilizar ali para alugar, enfim, ter os frutos desse imóvel. Então, a doação como forma de planejamento precisa também ser pensada para ver se ela vai ser útil para aquela família. Porque se ela tiver um único bem, talvez seja uma forma adequada de fazer esse planejamento sucessório. Mas se ela tem muitos bens, se ela compra e vende imóvel a todo momento, aí acaba não sendo tão vantajoso, porque toda vez que você fizer uma doação ou fizer uma compra, você incide o imposto. Aí, só para tirar uma dúvida em relação ao casal. Então, o casal tem filhos e daí a pessoa, um dos cônjuges morre, mas quer passar todos os bens antes, né? Sei lá, tá doente, já quer passar todos os bens para o cônjuge. Não pode, é isso? Vai depender de como ele vai passar esses bens para o cônjuge. Normalmente, em testamento, ele consegue passar o usufruto de todos os bens. Agora, a doação não, ele precisa preservar a legítima. Então, ele precisa preservar a legítima dos filhos e passar 50% para a cônjuge dele, que não tem problema nenhum. E se ela for também considerada uma herdeira necessária, por exemplo, na comunhão parcial de bens, aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, eles são considerados bens particulares. Então, nesses bens, ela vai ser herdeira e vai concorrer com os filhos. Então, ele pode, tudo que ele tiver, preserva 50% e o restante ele faz como quiser, doa para quem quiser, pode ser para a esposa, para um amigo, para os filhos, não tem problema. O importante é respeitar a legítima, que são 50%, né, dos bens que você tem. Só complementando, porque só o fato de transferir tudo para uma pessoa, isso para o cônjuge sobrevivente, isso não resolve a questão da transferência dos bens, porque você transferiu, está tudo no nome de uma pessoa só e quem morre é o outro. Ele mesmo assim, dependendo da comunhão de bens, vai ter que fazer o inventário da mesma forma. Então, a gente teve até recentemente um caso
em que a esposa não indicou para a gente os automóveis que estavam em nome dela, porque ela falou, os automóveis são meus. Aí a gente explicou que, na verdade, como foi durante a constância do casamento e por eles terem casado em comunhão parcial de bens, por mais que ela tenha despendido para comprar o automóvel, ele era dos dois. E aí o herdeiro, né, o filho no caso, teria direito à metade dos carros também. Então, o fato de estar no nome de uma pessoa não necessariamente vai ter essa questão de não precisar fazer mais nada. Exceto, por exemplo, se for uma separação total de bens, em que a pessoa tem um bem particular, ela comprou e quem faleceu foi o outro. Então, ela não precisa dividir o bem dela com os herdeiros. Mas se o bem fosse da pessoa falecida, aí teria que dividir. Diferente do caso da comunhão parcial, que mesmo estando no nome do cônjuge sobrevivente, ainda assim precisa ser partilhado. E daí, se tiver ter que fazer essa divisão, a pessoa, por exemplo, é um imóvel, morre o marido, a mulher teria aquele imóvel para morar. Só que daí tem os filhos, 50% então teria que ser dividido entre os filhos. Mas aí teria que vender, a pessoa é obrigada a vender, por exemplo, aquele imóvel, ou ela pode continuar utilizando? Nesse caso tem o direito da viúva, né? Quando você tem um único imóvel, então não importa de quem seja a herança, você não pode tirar a viúva de lá, ou viúvo, né? Então quando você tem um único imóvel, a lei protege a pessoa, então não vai conseguir vender até que ela faleça. Fica apenas em condomínio, que a gente fala, né? Porque daí vai ser a esposa, que sobrevivente, com os filhos como donos do imóvel, mas ela tem o direito de continuar vivendo ali naquele apartamento enquanto ela estiver viva. Só vamos deixar clara a questão do usufruto desses imóveis, ou seja, se a pessoa fizer essa doação em vida, ela pode deixar bem claro que vai utilizar aquele imóvel, porque eu já escutei de várias pessoas, não vou passar os bens para os filhos, porque depois eu vou envelhecer e vou ficar na rua, eles vão me deixar na rua. Já ouvi algumas vezes. Sim. Isso é possível? Não é possível? Com usufruto não. Quando você coloca uma cláusula do usufruto na doação, não tem quem tire, né? A não ser se a pessoa renunciar depois o usufruto. Mas você doa com a cláusula de usufruto, é uma segurança para você. Tem decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, já aconteceu inclusive em testamento do cônjuge deixar 100% de tudo para usufruto da esposa e o filho tentou anular essa cláusula de usufruto, dizendo que estava atrapalhando a legítima, mas ele não teve sucesso porque o tribunal entendeu o seguinte, olha, não está atrapalhando porque o bem continua sendo seu. O que ela tem é o direito de usufruir. Quando ela falecer, você fica com os bens. Então, é uma cláusula de segurança, né, do usufruto. A única questão que é prejudicial, por exemplo, é que ela não consegue vender o bem. Então, se acontece alguma coisa, não tem como vender. Então, por isso também precisa ser muito pensado, conversado, né, e a gente vai entender qual que é a necessidade da família, porque uma vez que você doou, você não consegue ter de volta, né? A gente tem até algumas cláusulas de reversão, por exemplo, se a pessoa que recebeu o bem falecer primeiro da pessoa que doou, aí ela consegue receber de volta, mas são cláusulas que precisam ser trabalhadas e colocadas no papel. Por isso que a assessoria jurídica é importante, né? Para você trazer essa segurança para quem vai doar. E lembrando que o usufruto é importante que esteja no nome do casal, né? Para os dois. Porque senão, se um morrer antes, acaba perdendo. Então, é importante que seja pensada essa cláusula de usufruto de uma maneira geral para que não prejudique o cônjuge que for ser sobrevivente. Aí uma assessoria jurídica ela vai avaliar cada caso, cada situação, como vocês falaram, às vezes é uma cláusula que deve ser colocada ali e que se não for, pode ter problema ali com a família, né? Pode ter um prejuízo depois, até para a própria pessoa que pensou no planejamento sucessório ficar tranquila enquanto viva e trazer algum prejuízo para ela enquanto isso não acontece. Então, é isso que o advogado vai ajudar o seu cliente na hora de entender o que é melhor para ele diante do cenário, da necessidade, diante do patrimônio. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é a necessidade da família. Bom, quero agradecer aqui as minhas convidadas que trouxeram vários esclarecimentos para a gente.
um momento difícil, mas que deve ser falado com antecedência, para depois não dar mais problema ainda entre os familiares. Então, é melhor pensar sobre isso, né, fazer uma programação. Agradeço, então, a doutora Adriana Maia, especialista em direito sucessório. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Agradeço. Também agradeço a doutora Renata Severo, especialista em direito sucessório. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha sido suficiente para tirar as dúvidas da população. Obrigada. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.